Acho que vou começar então. Então, um pouco diferente do que as minhas aulas têm sido, né? Essa aula aqui não é tanto sobre conteúdo, né? Mas mais sobre, assim, ter uma mescla de conteúdos recentes, né? Notícias na mídia, que com certeza vão ter relevância na prova, né? Na prova da ETEC. Eu já devo ter falado sobre algum desses problemas, né? Que envolvem meio ambiente e química. Hoje eu vou mostrar 4 deles, né? Um é chuva ácida, plástico e resíduos, camada de ozônio e aquecimento global. Não se limita a isso, mas vou abordar esses 4 que talvez sejam os mais relevantes, que devem acabar caindo aí na prova. E qual é a relação deles com a química, né? Eu acho que esse é mais o foco da aula de hoje. Como a gente consegue relacionar esses 4 fenômenos que a gente pode ver no dia a dia, né? E com a química que a gente estuda lá na sala de aula, né? Primeiro, a chuva ácida, né? Aqui uma notícia, né? Essa já não é tão recente, já 2017, né? Mas chuva ácida e poluição matam peixes no rio Pirapó, em Maringá. Aí aqui fala, né? O aparecimento de centenas de peixes mortos em Maringá, norte do Paraná, na sexta relacionado pelo Instituto Ambiental do Paraná, a chuva que encerrou uma sequência de 38 dias de estiagem no município. Aí o técnico estiver no local e solicitar a análise do pH da água. O órgão estadual descartou a hipótese de despejo de poluentes no rio. Com o tempo seco e a falta de chuva por mais de 30 dias, acabou ocorrendo um acúmulo de poluição. A chuva que chegou nesta sexta-feira acabou fazendo com que a poluição fosse toda para o rio e foi para a própria poluição difusa da cidade que ocasionou a morte dos peixes. Então, aqui uma foto de um peixe lá do Rio Boto. Então, esse problema, né, a gente já viu nas aulas anteriores. O que é um ácido, né? Aqueles compostos moleculares que em solução aquosa eles ionizam, né? Eles liberam o H+, aqui, né? Que quer dizer que é hidrogênio com carga positiva. E aí, então, aqui é o exemplo, né? Limão, iogurte. E aqui alguns exemplos de ionização que acontece, né? De ácido sulfúrico, ionização de ácido fosfórico, né? Que ele se separa em 2 partes, e ácido nítrico. E como isso acontece, né? Que é a escala de pH, né? O caso do ácido, o neutro ele aqui é o 7, né? E para ele estar ácido, a gente está vendo esses elementos aqui. O 6, por exemplo, é o leite, o 5 é o café, tomate 4, aí soda, aí cada vez mais limão, né? 2, ácido estomacal 1 e a bateria 0. Como é que origina, né, a chuva ácida, né? Normalmente, gases provenientes da queima de combustíveis, principalmente processos industriais, eles são liberados aqui na atmosfera, né? Aqui tem a emissão de uma fábrica, emissão de uma casa, aqui é outra fábrica, os carros também, né? Cada um desses processos químicos, eles emitem elementos químicos aqui no ar, né? SO2, NO2. Esses elementos que ficam difusos na atmosfera, aí quando se encontram com moléculas de água, né, H2O aqui, eles acabam reagindo, né, e transformando isso em componentes ácidos, né, ácido sulfúrico, ácido nítrico, que é essa composição aqui desse SO2 mais água, vai originar ácido sulfúrico, e NO2 com água também é ácido nítrico, né? Isso acaba ficando na atmosfera no formato em gás, né? E quando a chuva, quando essa água que está nas nuvens, né, em estado gasoso, se precipita, né? Essa que acontece que chama de chuva ácida, né? E a chuva, ela acaba correndo pela montanha e normalmente ela vai se depositar onde? Em lagos, rios, né? Aqui estão os peixes, né? Ali era aquela notícia ali falando sobre a morte dos peixes lá no rio por causa da acidez da água. Provavelmente pela chuva, né?
a chuva levou todo esse elemento ácido para a encosta, que a encosta levou para o rio, e o rio ficou ácido demais para que o peixe pudesse sobreviver. Isso, então, é o processo que causa chuva ácida. A chuva ácida, normalmente, ela acontece em regiões densamente povoadas e com indústrias, né? É mais comum, onde tem a presença de indústrias que liberam esse tipo de... faz emissão desse tipo de gás, né? Então, aqui é um dos problemas. Aqui é um exemplo, né? Ácido carbônico, quando, então, combina com água. No estado gasoso, aqui esse Gzinho é do estado gasoso, né? Deixa eu colocar aqui. O Gzinho é do estado gasoso, né? E mais água no estado líquido acaba se transformando no ácido carbônico e no estado líquido. Ácido nitroso, né? É esse elemento que está na nuvem, né? No estado gasoso, mas a água, né? No estado líquido, acaba gerando o ácido nitroso aqui. O SO2 com água também é ácido sulfuroso, né? Então é isso. O gás que ele fica liberado da queima de combustíveis fósseis e produtos industriais reage com o oxigênio ar e o vapor da água, que se transforma em ácidos que estão depositados na superfície através das precipitações. Então, aí, como consequência disso, né, a gente tem, por exemplo, a morte de peixes em rios e lagos, destruição de folhas e galhos de árvores, contaminação das águas subterrâneas, alteração química do solo provocando envenenamento das plantações e a redução das colheitas, degradação de prédios e estruturas metálicas de casas, edifícios e pontes, e também surgimento de doenças respiratórias prejudicando a saúde dos seres humanos e animais. Aqui é o exemplo, né? A Estátua da Liberdade. Provavelmente vocês nunca viram a Estátua da Liberdade nessa cor, né? Originalmente a Estátua da Liberdade tem essa cor bronze, por causa que ela foi feita de cobre, então ela deveria ter essa cor, mas na realidade, né? Ela, em poucos anos, ela devido à oxidação que acontece, né? Ela acabou ficando verde. Ela até hoje é verde, né? Mas o material que ela é constituída, na verdade, daria uma cor mais bronze aqui. Então é isso daí da chuva ácida, né? Como acontece todo esse processo de precipitação ácida. Aí o segundo tópico que eu ia falar é sobre plásticos e resíduos, né? Outra notícia aqui, né? Resíduos plásticos que está aparecendo na mídia, né? Hoje vocês devem estar ouvindo falar bastante sobre os microplásticos, né? Encontrados em alimentos contaminados podem chegar ao cérebro. Existem várias notícias, né? Algumas falando sobre como afeta no pulmão, como afeta processos do organismo. E a gente fica perguntando de onde vem esses microplásticos, né? Todo elemento, a gente tem Coca-Cola, né? Toma uma Coca-Cola. Aí ela vem numa garrafa plástica. Aquela garrafa plástica, ela solta esses pequenos resíduos de plástico, que tem essa foto aqui, né? Que está na mão de uma pessoa aqui. É um pequeno resíduo que você nem percebe que você está ingerindo, né? Pode estar lá no meio da Coca-Cola que você ingere, né? Aí é que fala assim, um novo estudo, os fragmentos plásticos podem migrar do intestino para outros órgãos quando são consumidos pela alimentação. Aí, ó, aqui ele explica o que são, né? Os microplásticos são pequenas partículas menores do que 5 milímetros de plástico, podem ser liberados da embalagem de alimentos, bebidas, pneus, roupas e canos. Ao longo das últimas décadas foram encontrados microplásticos no oceano, em animais, em plantas, na água da torneira e na água engarrafada, afirma Eliseu Castilho, professor associado à divisão de gastroenterologia e hepatologia do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da Universidade do México, Novo México, né? Em comunicado, eles parecem estar em toda parte, né? Então, aí os plásticos, por nosso uso intensivo de plástico para armazenamento de alimentos, acabou ocasionando que o microplástico estivesse em tudo quanto é lugar, né? Então, o que é o plástico, né? Antes da gente... Aí o plástico é um material que ele é sintético, né? Ele vem
do petróleo, né, composto por macromoléculas orgânicas chamadas polímeros, né, que tem a principal origem petroquímica, né, como petróleo e gás natural. Ele é uma das fases, né, quando você obtém o petróleo bruto, você faz aquela separação por meio das diferentes densidades, né, você faz aquela torre, esquenta o petróleo e faz aquela separação por densidade, do mais denso para o mais leve, né, e uma das densidades origina materiais plásticos, né. A palavra polímero, né, que vem do grego de poli, muitas, né, e meros, partes, que ele faz com que o material seja versátil, durável, baixo custo e amplamente utilizado em variedade de aplicações. Aí aqui tem 3 exemplos de plásticos, né, principais polímeros: o polietileno, PE, né, que é filmes, laminados, que ele está presente em filmes, laminados, embalagens, brinquedos, né, e sacolas plásticas. Aí o poliestireno, está presente em copos, pratos, seringas e isopor. E o policloreto de vinila, o famoso PVC, né? Tem aqueles tubos e encanamentos e tem propriedades isolantes. Então, mesmo que você não consuma Coca-Cola, você não consuma nada que seja industrializado, mesmo assim, a água que chega do esgoto não, da água que chega para você beber, né? Da caixa d'água, ela vem provavelmente de um tubo de PVC. A caixa d'água normalmente é de PVC também, né? Então, a própria caixa d'água, todo o sistema pode soltar microplásticos que você vai ingerindo sem muito saber, né? Você nem consegue visualizar. Além disso, né, o descarte mal realizado do plástico, ele pode resultar em poluição dos oceanos, rios, solos, afetando a fauna e marinha terrestre. O grande problema, né, é que como ele é originário do petróleo, eles são materiais que muitas vezes não desaparecem completamente, né? Eles podem levar centenas a milhares de anos para se decomporem. Alguns deles, né, nem mesmo podem ser refundidos, né? Eles, ao serem esquentados, eles não voltam a liquefazer. E isso faz com que eles se tornem eternos, né? Um material bastante duradouro. E eles espalham partículas de microplásticos por aí, né? Que podem ser nocivas à saúde. Esses estudos sobre microplásticos são até bem recentes, né? A utilização do plástico é meio que geral, né? E a gente não sabe muito bem quais são os efeitos colaterais da gente estar consumindo essa quantidade enorme de plásticos, né, pela alimentação. Ainda está sendo investigado, né? Mas com certeza já tem alguns mostrando que afetam o pulmão, afetam o cérebro, né? E aqui ainda tem outros problemas, além do microplástico, tem o plástico mesmo, né? Ou mesmo os resíduos sólidos que acabam indo parar nos corpos hídricos, né? E depois, por exemplo, tá no Rio Tietê, você vê uma garrafa PET lá no Rio Tietê, ela provavelmente vai seguir o curso hídrico, né? O Rio Tietê ele vai desaguar lá no Rio Paraná, o Rio Paraná ele vai lá desaguar onde fica ali a divisa entre o Uruguai e a Argentina, ali, a Bacia do Plata, né? E lá ele vai para o oceano. Então, possivelmente, a garrafa que você vê no Rio Tietê vai parar onde? No Oceano Atlântico, né? Porque não existe processo de limpeza do rio, né? A gente não tem nenhuma região que a gente faz a barragem, limpeza do rio, então ele vai seguindo o corpo hídrico, se não encontrar nenhum empecilho, que seja uma barragem, que seja algum tipo de barragem natural, né? Ele provavelmente vai lá para o oceano. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre que no Oceano Pacífico existe uma ilha de plástico. Aí aqui tem um estudo que mostrando o ecossistema, né? Ali começou a gerar um ecossistema dentro dessa ilha de plástico. A ilha, na verdade, como o material ele é mais leve que a água, né? A gente já estudou esse conceito da densidade, né? Ele fica aqui na camada superior, né? Não é uma grande quantidade, mas como ele tem menor densidade, ele fica boiando aqui, né? Então fica uma pequena lâmina, né? Ele não é profundo, né?
pequena lâmina que fica boiando aí no oceano. E aí é que ele fala, né? O Oceano Pacífico, uma enorme ilha de plástico com cerca de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, maior que o estado do Amazonas, né? Apesar de ser uma camada fina, ele tem uma área gigante, né? O estado do Amazonas é um dos maiores do Brasil, né? Tem abrigado um ecossistema impressionante, levado animais de zonas costeiras a sobreviverem em alto mar. Então, esse é o problema do descarte inadequado dos resíduos sólidos, inclusive do plástico, né? Que aqui no mar o plástico também vai ficar aqui por séculos ou milênios, né? Boiando aqui nessa região do Oceano Pacífico. E aí, então, como a gente faz para tratar os resíduos, né? Os resíduos plásticos, aí primeiro é reduzir a quantidade de plásticos que a gente descarta, né? Primeira coisa, depois fazer uma reciclagem eficiente e fazer a conscientização sobre a poluição dos plásticos. E utilizar alternativas como bioplástico, materiais compostáveis, né? Esse é o ciclo, né? Ele vira matéria-prima, ele faz a produção desse material, faz a distribuição, aí se consome esse material e depois vai virar lixo, né? A maior parte dos materiais que a gente compra no mercado, né? Todos vêm numa embalagem, né? Mesmo os alimentos vêm dentro de uma embalagem, chega em casa, você vai consumir, vai jogar a embalagem fora, né? Aí o ideal aí é fazer a reciclagem desse material, pelo menos fazer a coleta correta, né? Para que não volte a virar resíduo no meio ambiente. Então, era isso até a parte de... Agora a gente falou sobre chuva ácida, resíduos sólidos, plástico. Agora a gente vai falar sobre dois fenômenos que esses sim, eles caem com bastante frequência. Obviamente os resíduos plásticos podem cair também, né? Mas camada de ozônio e aquecimento global é quase certeza que vai ter lá alguma questão falando sobre um desses dois fenômenos, né? Aí, o que é a camada de ozônio, né? Isso acho que eu já falei inúmeras vezes, mas agora apresentando de uma forma um pouco mais organizada. Camada de ozônio, né? Essa região aqui que tem aqui a ilustração, né, da Terra e essa região ao entorno, né? Ela é uma região na estratosfera de 20 a 25 quilômetros, a 35 quilômetros de altitude, composta pelo gás ozônio, né? O ozônio, diferente do oxigênio, né? O ozônio é o O3. O oxigênio, o gás oxigênio, é o O2, né? Então, a única diferença é que o O3, cada molécula tem 3 átomos de oxigênio ligados entre si. O oxigênio tem 2 moléculas de dois átomos de oxigênio ligados entre si. Então, a única diferença é um átomo de oxigênio a mais que o gás oxigênio, né? Que protege a Terra, a vida na Terra ao filtrar a radiação ultravioleta nociva do Sol. Então, dentro, né, tem um monte de motivos porque na Terra tem vida, né? Um desses motivos é por causa da camada de ozônio que protege da radiação. Vocês devem saber que lá tem uma estação espacial, né? E nessa estação espacial, os astronautas que vivem lá, né, na Estação Espacial Internacional, eles estão sujeitos a muito mais radiação do que a gente. Normalmente, 6 meses lá passando lá na estação espacial é quase como se estivesse fazendo raio-x ali, alguns raio-x, né, por ano ali. Aqueles exames de raio-x quando você quebra um osso, né? É uma quantidade razoável de radiação que eles estão sujeitos, né? Por isso, muitas vezes, eles não podem nem ficar muito tempo lá, principalmente todo afetado por radiação, eles perdem muita massa muscular, porque eles não estão sujeitos à gravidade, né? Então, o corpo vai meio que definhando lá a musculatura. Enfim, era mais para conceituar aqui que a Terra é um ambiente muito confortável para a gente. Então, ele filtra aqui 100% dos raios UVC, né? Eles absorvem todos 100%. O B, 95%, e o A, 5%, né? Então, ele faz esse filtro aí dos raios solares. Aconteceu, né, por
A degradação, isso é um negócio que vem já de mais de um século atrás, né? A degradação da camada de ozônio, ela foi causada por substâncias como clorofluorocarbonos, que a gente chama de CFCs, né? Que eles são usados em aerosóis e refrigeradores, e outros compostos contendo cloro, né, e bromo, né? Cloro aqui, né? Do elemento cloro. Resultando na formação de um buraco na camada de ozônio, aumentando a exposição à radiação UV e causando problemas de pele e visão. Aqui é um exemplo, né? Mesma coisa lá da chuva ácida, né? A gente produz na Terra, por causa de todos os processos industriais, a gente produz alguns resíduos. Um desses resíduos era moléculas de CFC. Essas moléculas de CFC, elas são bastante leves, né? Então elas vão subindo aqui, chegam lá na camada de ozônio. Aí lá na camada de ozônio, esse cloro aqui, ele acaba reagindo aqui com a molécula de ozônio, né? O ozônio são 3 átomos de oxigênio, né? Aí aqui tem a molécula de CFC, né? Que é flúor, carbono e o cloro, né? Aí o cloro, ele acaba saindo dessa ligação aqui, né? Ele rompe essa ligação, ele reage com oxigênio e aí rompe uma ligação do oxigênio e gera um monóxido de cloro. Então, aí o que acontece é que volta a ser, no final, né? O gás oxigênio mais uma molécula de monóxido de cloro. Isso, e aí o ozônio vai sendo degradado. Isso é o que a gente chama de buraco na camada de ozônio, né? Essa molécula de CFC que reage com o ozônio, gerando aí esse buraco. E aqui um exemplo aí do processo em 1980, né, como é que estava. Depois, em 87, né, essa camada azul é a concentração de ozônio. Quanto mais azul ou roxo, menos ozônio, e quanto mais aqui para o vermelho, mais, né? Mais ozônio. Então, aqui o azul representa o buraco, né? Em 80 não tinha tanto, aí em 87 o buraco era bem grande, principalmente aqui sobre o Polo Sul, né? E aí aqui, em 2019, já mostra um pouco de recuperação. E aqui é qual foi o que foi feito para que a camada de ozônio se recupere? Foi proibida a utilização de gases do tipo CFC, né? Hoje não se encontra mais nenhuma geladeira. Se vocês tiverem uma geladeira velha, antiga, em casa, da década de 80, provavelmente ela utilizava CFC. Minha mãe tinha uma daquelas, que tem aquelas coloridas, rosinha, né, tal. Quando eu dava problema na parte do motor, tinha que trocar o gás, né? Aí, quando trocava o gás, era o CFC que ia todo para a atmosfera, né? Mas, hoje em dia, as geladeiras mais modernas, elas não usam isso, nem o spray aerosol que se usa aí para desodorante, principalmente, né? Também já não usa CFC. Então, esse foi um protocolo, né, de Montreal, que estabeleceu proibição, né, que promoveu a eliminação de substâncias que destroem o ozônio. Então, o CFC foi proibido, né, ou pelo menos limitado o seu uso, né? A camada de ozônio, então, ela tem que se recuperar. Só que ainda assim, né, a ONU prevê que a camada de ozônio se recupere completamente até cerca de 2066. É um processo bem longo, né? Não é um negócio que a gente vai falar que vai mudar assim do dia para a noite, né? É um processo de recuperação contínuo e demorado. Não tem outra forma, né? Então, é aqui a notícia, né? A recuperação da camada de ozônio dá esperança para a ação climática, indica relatório. Acordos globais para diminuir as emissões de gases poluentes são os principais responsáveis para a recuperação da camada de ozônio. Então, é isso. Aí, agora, isso daqui dá um gancho para a gente começar a falar sobre o pior de todos os fenômenos. Esse é o aquecimento global. A gente falou aqui do buraco na camada de ozônio, ele certamente ele é parte do aquecimento global, mas como a camada de ozônio está se recuperando, né, os raios violeta aí, eles
eles são péssimos para a pele e tal, geraram várias comorbidades por causa da falta do ozônio, mas o pior problema aí que a gente enfrenta hoje é o aquecimento global. Esse também é o mais desafiador. E aí a gente vai falar por quê, né? Aí aqui aquecimento global na mídia, ONU prevê aquecimento global 3 graus acima dos níveis pré-industriais até 2100. É o dobro do limite máximo do aquecimento estabelecido pelo Acordo de Paris em 2015, resultado de políticas climáticas insuficientes no mundo afora. O relatório destaca que as emissões globais de gases de efeito estufa, dentre os quais o principal é o CO2, né? A gente já falou bastante sobre esse gás aqui, o gás carbônico, né? Atingiram um novo recorde. Entre 2022 e 2023, elas aumentaram 1,3%, alcançando 57 gigatoneladas de dióxido de carbono. Mesmo se todas as promessas no campo climático feitas até agora saíssem do papel, as Nações Unidas estimam que as temperaturas continuarão subindo entre 2,3 e 2,8 graus Celsius até o fim do século, sempre comparado aos níveis pré-industriais. E aqui é bom falar, né, lembrar que porque sempre compara-se aos níveis pré-industriais. Vocês devem estar estudando história lá, né, que lá nos idos dos 1800 é que começaram-se a desenvolver diversas tecnologias, entre elas máquina a vapor, né, que deram muito mais possibilidades para que processos industriais, né, para realização de processos industriais, para produção em série, em massa, pudesse ser possível, né? E isso daí fez com que a quantidade de gases, resíduos dos processos industriais aumentaram enormemente, né? Então, a gente, desde 1800 até 2000, aí, que a gente está em 2025, a capacidade da humanidade em interferir no ambiente construído, o poder, né? Esse poder de interferir, de alterar a composição da atmosfera terrestre, aumentou enormemente, né? E diferente, vocês têm diversos momentos que existiram extinções em massa, né? Se vocês tiverem curiosidade aí, acho que são 5 ou 6 extinções em massa que foram possíveis. Tem uma série que chama Cosmos, né? Acho que está, não sei se na Netflix. Ele conta das várias extinções em massa que houveram. Uma delas foi por meio de bactérias que produziam muito oxigênio na atmosfera, a atmosfera ficou saturada em oxigênio, e então começou a tudo pegar fogo, né? Porque o gás oxigênio em grande concentração, ele pode ser inflamável, e isso fez com que houvesse uma extinção em massa, culpa das bactérias que produziam muito oxigênio e estavam desequilibradas lá, né? Só que as bactérias, elas não sabiam que estavam fazendo isso, era um processo natural delas, né? A diferença é que nós sabemos o que nós estamos fazendo, né? A gente está produzindo muito dióxido de carbono, a gente consegue medir isso, e então, se houver uma extinção em massa, é a primeira que será conscientemente realizada e culpa dos processos artificiais, né, que a gente faz para a produção industrial. Aqui, então, aí como é que acontece o aquecimento global, né? Primeiro, efeito estufa, né? O que é o efeito estufa? É um efeito natural que possibilita a vida na Terra. A atmosfera, ela protege a Terra da variação muito ampla de aquecimento ou de resfriamento, né? Imagina que você acorda, você vai dormir, a temperatura não está muito diferente de 20 a 30 graus, né? Essa manutenção dessa temperatura, tem alguns lugares na Terra que obviamente são bem mais frios, negativos, menos 10, menos 20, mesmo assim ainda está dentro de uma faixa razoável para a vida, né? Não fica muito quente nem muito frio, né? E isso é devido ao processo do efeito estufa. Ele mantém aí a temperatura mais ou menos dentro dos parâmetros
que a vida precisa, né? E é por meio dos raios solares, né? Eles chegam aqui na Terra, eles podem ser refletidos pela superfície, né? Depois, depois de refletidos, ele ainda tem aqui a atmosfera para manter a temperatura, né? Então, aqui eles têm o que a gente chama gases do efeito estufa. Mas isso é natural. Sempre houve o efeito estufa, contanto que ele fosse controlado, né? E alguns são refletidos mesmo, né? Pela atmosfera, eles são refletidos. Esse balanço de raios solares refletidos e absorvidos dá um aquecimento, uma temperatura para o planeta, né? Para a atmosfera do planeta, de onde nós fazemos a maior parte das nossas atividades, né? Então, e além disso, né, as atividades humanas elas liberam gases do efeito estufa. Aqui fala sobre CFC, né? Aí fala sobre metano, o segundo aqui, né? Aí fala sobre os refrigeradores aerosóis, que eu falei já antes, né? Dos CFCs. Aí o metano, ele é produzido normalmente por gado, fertilizante. Aí depois tem o dióxido de carbono, que é por causa da liberação, queima de petróleo e carvão. E ainda tem, por último, o óxido nitroso, que é por causa da gasolina e agricultura. Então, todos esses gases, né, eles contribuem, em certa medida, para o efeito estufa. O efeito estufa ele é fundamental, mas ele não pode ser descontrolado, né? Aí é isso que gera o aquecimento global. Quando você tem um crescente aumento de emissões de gases pela ação do homem, que pode levar ao acúmulo na atmosfera, resultando no aumento da temperatura e assim no aquecimento global, né? Então, existe uma certa proporção de gases na atmosfera que mantém a temperatura dentro do aceitável, né? Então, aqui tem já esses gases, ele não, se fosse normal, né? Ele tem uma certa parte do calor que fica retido, outra parte escapa para o espaço. Quanto mais a gente emite esses gases, né, CO2 principalmente, né, esse gás ele acaba bloqueando, né, ele vai mantendo, ele retém mais calor na atmosfera. E menos calor escapa para o espaço. E aí o que acontece? Ele esquenta, né? Então aqui desse lado aqui com a atividade humana, né, com os gases que emitimos, cada vez mais quente. E aí são os principais gases, né, que causam aquecimento global. Dióxido de carbono, CO2, né, principalmente da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Gás metano, da decomposição CH4, decomposição da matéria orgânica em aterros sanitários, lixões e também pela criação de gado. E por último, o óxido nitroso, N2O, né, que é tratamento de dejetos animais, do uso de fertilizante, queima de combustíveis fósseis. Todos esses gases, né, se em excesso na atmosfera, eles podem causar o aquecimento global. E aí, como consequências, né, acho que é o grande questão. Se o aquecimento global ele fosse benéfico, né, até não seria um problema, mas ele causa, por exemplo, o derretimento de grandes massas de gelo nas regiões polares, fazendo com que ocasione o aumento do nível do mar. Então, cidades que são litorâneas, né, eles vão ter a costa inundada, isso vai fazer com que haja migração de pessoas. Além disso, maior temperatura na atmosfera, a atmosfera tem maior energia, né? Essa energia ela acaba sendo dissipada por meio pelas chuvas, pelos processos naturais que ocorrem na Terra. Mas então, com esse mais energia, as chuvas vão ser mais fortes, né? Eventos, desastres, tufões, furacões, vão ser mais extremos, né? Isso vão causar inundações, tempestades, né? E furacões mais fortes. Isso vai levar à extinção de espécies, né? Nem todas as espécies estão preparadas para essa mudança por uma temperatura mais alta, né? Algumas áreas naturais podem virar desertos, mais eventos extremos, né? Também secas em algumas regiões. E, além disso, ela pode afetar a produção de alimentos
pois as áreas produtivas podem ser afetadas. Tudo isso daí pode estar... como é possível, né, evitar o aquecimento global? A principal forma, né, a gente tem que limitar a produção de dióxido de carbono. E se fosse simples, já teria sido feito como foi lá no CFC, né? O CFC lá foi fácil, vamos proibir a emissão do CFC, ou utilização em qualquer processo industrial, vamos tirar dos refrigeradores de geladeira, vamos tirar do aerosol, e aí foi relativamente simples. Mas já o dióxido de carbono, né? Ele já um produto químico muito comum, né? E tirar totalmente de todos os processos industriais é impossível. Ele está na queima do combustível do carro, quando você liga o motor do seu carro, já está emitindo dióxido de carbono. Quando você respira, você emite dióxido de carbono. Então, é um resíduo de qualquer tipo de reação química muito comum, né? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Mas é impossível de você eliminar totalmente o dióxido de carbono dos processos. Uma das formas, né, é tentar utilizar menos transporte individual, realizar pequenos trajetos a pé ou de bicicleta, dar preferência ao transporte coletivo, como que consome um pouco menos de que produz um pouco menos de dióxido de carbono, utilizar produtos recicláveis, porque quanto menos processos industriais forem necessários, melhor, né? Economizar energia elétrica. A produção de energia elétrica também pode ter relação com dióxido de carbono. Se a matriz energética for baseada em carvão, se você tiver aquelas... queima o carvão para gerar energia, né? Então, ele está lá gerando CO2 para gerar energia, né? Realizar coleta seletiva, reduzir o consumo de carne bovina e suína e fazer compostagem do material orgânico. Acho que o final mesmo, né? Falar que o aquecimento global é o maior desafio da nossa geração. Eu acho que pelo sucesso ou pelo insucesso do que a gente for fazer em relação ao aquecimento global é que vai marcar a nossa geração. O grande problema do aquecimento global, né, de todo o processo, é que ele envolve tantos processos, né, que é impossível você limitar, né, impossível de você conseguir tratar o CO2, né, como a gente trata o CFC. Ele está em tudo, né, em tudo quanto é coisa, da geração de energia ao consumo de carne. Então, esse é um desafio muito grande para a nossa geração. Dito isso, aí eu trouxe alguns exercícios aqui. Acho que antes de mostrar os exercícios, eu vou pular aqui, vou mostrar um finalzinho aqui, aqui. Aí eu volto para os exercícios. Aqui tem mais um conteúdo extra, né? Só para falar sobre que eu falei sobre 4 pontos, né? Mas isso não limita todos os fenômenos que a gente pode ver que podem acontecendo, fenômenos químicos que eu estou falando aqui, né? Aqui, por exemplo, trouxe outro, né? Contaminação por mercúrio. É um outro fenômeno químico que pode cair aí também na prova, né? Aí aqui, esse é bem recente, é de 2025, né? Agosto de 2025. Estudo detecta mercúrio em peixes do Rio Madeira e alerta ribeirinhos para risco à saúde. Segundo a Universidade do Estado do Amazonas, a campanha analisou água, peixes e sedimentos de 54 pontos ao longo de mais de 1.700 km do rio, avaliando 164 parâmetros do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas, por meio do Grupo de Pesquisa Química Aplicada à Tecnologia, identificaram contaminação por mercúrio em peixes
da bacia do rio Madeira durante a expedição Iriru 3, parte do programa de monitoramento da água, ar e solos do estado do Amazonas. Segundo a UEA, a campanha analisou água, peixe e sedimentos em 54 pontos ao longo de mais de 1.700 km do rio, avaliando 174 parâmetros do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Entre as espécies analisadas estão jaraqui, pacu, matrinchã, traíra e sardinha, consumida pelas comunidades ribeirinhas. E primeiro, de onde vem, né? Mercúrio é muito usado, se vocês lembrarem lá de uma das primeiras aulas, para a gente fazer a separação do ouro, né? Aquele processo de separação do ouro, normalmente é utilizado mercúrio líquido, né? E vocês devem ter visto a notícia aí de muitos pessoal tentando fazer a extração de ouro ali na região do Amazonas, de forma ilegal, né? Esse processo de extração do ouro, ele usa mercúrio, o mercúrio vai para as águas, os peixes acabam consumindo esse mercúrio, né? E o mercúrio é aquele tipo de produto químico, né? Que ele não degrada no organismo, né? Ele não é eliminado. O peixe, quando ele consome mercúrio, ele acaba guardando. E se uma pessoa consumir o peixe, ele também não vai ser expelido, né, pelos processos naturais. Ele vai acabar indo pro organismo e quanto mais peixe você consome, mais mercúrio vai se acumulando e isso pode gerar algumas doenças, né? Então, contaminação por mercúrio é um outro exemplo aí de coisas que podem afetar a nossa saúde e tem a ver com processos químicos, né? Aqui eu deixei também de onde vem o plástico, aí depois eu vou deixar esse slide aí para vocês, aí depois dá para assistir esse vídeo aí de onde vem o plástico. É isso. Agora vamos voltar lá para os exercícios, que a gente acho que não vai dar tempo de fazer todos, mas a gente consegue fazer alguns pelo menos. Primeiro aqui é só para esquentar, né? Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de chuva ácida. A é a ocorrência de precipitações em zonas polares do mundo. B é o evento chuvoso causado pela formação de frentes frias. C é a presença de chuvas fortes em áreas muito montanhosas. D é a precipitação que apresenta um elevado índice de acidez. E E é a chuva fruto do baixo volume de poluentes atmosféricos. Então, aqui era só para esquentar, né? Bem tranquilo aí. Chuva ácida, né? A resposta tem que ter pelo menos ácido na resposta, né? Então, é a precipitação que apresenta um elevado índice de acidez. Então, aqui, alternativa D, né? É só meio para esquentar aí. Aí a questão 2 também relacionada, né? As chuvas ácidas ocorrem prioritariamente em áreas aí caracterizadas pela presença de mineradoras. B, formada por pequenas comunidades rurais. C, densamente povoadas e muito industrializadas. D, marcadas pelo setor primário da economia. Ou E, composto por pequenas cidades e povoados. Aí, se vocês lembram lá do slide, né, que eu mostrei, lá tinha uma foto de uma indústria, né, soltando resíduos na atmosfera, né? Então, obviamente, para você ter chuva ácida, né, você precisa de ter industrialização, né? Industrialização e normalmente áreas densamente povoadas, e aí todos os resíduos ali do processo que... Então, essa é a C, que é a correta, beleza? Então, aí, até aí, tudo bem? Alguém tem dúvidas aí? Se quiserem escrever no chat também, eu posso dar uma olhada, se tiver... Ah, aqui perguntou sobre o metanol, né? O metanol, consumo de metanol, eu não trouxe hoje aqui, né? Sobre o metanol, mas ele se transforma o fígado, que acaba causando a transformação do metanol
em veneno, né? E esse veneno que vai ser metabolizado, né, e atacar, ataca o olho, né? Ele pode atacar o olho, várias partes do corpo são atacadas, né? Mas ele ataca o olho, principalmente, muitas podem, se a pessoa consumir metanol, pode ficar cega, né? Mas é o fígado que acaba reagindo com o metanol e gerando esse veneno que ele age no nosso organismo, né? Era isso sobre o metanol. Mais um exercício, tem mais 5 minutos. Acho que tem mais alguns aqui. Esse daqui está separado em duas partes, que não coube tudo no slide só. EPEC de 2023. É tão antigo, né? 2 anos atrás. A poluição marinha é um problema cada vez mais grave em todo o mundo. À medida que aumenta sistematicamente todos os anos por conta do descarte irregular de diversos tipos de resíduos e por conta da falta de medidas sustentáveis. No entanto, esse problema pode ser revertido ou pelo menos amenizar por meio de medidas mais responsáveis do ponto de vista ambiental. Assinale a alternativa que apresentações as quais os indivíduos e empresas deveriam adotar para evitar a poluição marinha, né? Eu falei lá, até mostrei o problema lá da ilha de lixo lá no Oceano Pacífico, né? Aí aqui as respostas também tem bastante texto. A utilização de microplásticos na produção de artigos de higiene pessoal, roupas e cosméticos, porque essas partículas lançadas ao mar pelo esgoto servem de alimento para os seres vivos marinhos. B. O descarte do lixo reciclável em locais inadequados, pois isso facilita o retorno da matéria-prima à cadeia produtiva a fim de se transformar no mesmo produto em produtos diferentes dos originais. C. A substituição de copos, talheres, canudos e garrafas descartáveis por produtos reutilizáveis a fim de preservar os ecossistemas durante sua vida útil e também após o descarte. D. A utilização de sacolinhas plásticas para impactar as compras no supermercado, pois não prejudicam o meio ambiente, são recicladas para alimentação na fauna marinha. E E. O estímulo à produção de objetos descartáveis a fim de diminuir o consumo de recursos naturais e de reduzir o volume de lixo no ambiente. Daí essa daqui tem, acho que dá para perceber, né, que tem 4 alternativas que são meio, se lidas assim com carinho, né, são meio esdrúxulas, né. Aí não tem muito a alternativa correta aí, obviamente é a C, né, substituição de copos, talheres, canudos e garrafas descartáveis por produtos reutilizáveis. Aqui era um ano que estava bastante na moda aí a substituição principalmente de canudinho, né? Se fosse no McDonald's. Eles estavam usando canudinhos de papel e tal, né? A minha única crítica a esse tipo de coisa, né, é que eles ficam focando muito em coisas pequenas, né? E, na verdade, você tem que descartar bem todos os tipos de materiais e ter reciclagem e não poder só focar num elemento, né? Mas, enfim, aqui a resposta é sobre copos, talheres, canudos e garrafas descartáveis. Mas isso é só uma pequena parte do grande problema, que é os resíduos plásticos na natureza, né? Não é apenas isso, né? Tem resíduo plástico em tudo quanto é... Se você ver garrafa de Coca-Cola, plástico, em tudo quanto é canto você vai vendo por aí, né? Então é isso. Acho que tem mais uma, só tem mais 1 minuto, eu não sei se essa é a última, mas também qualquer coisa eu deixo para a próxima. Acho que o próximo professor já está aí também. Deixa eu ver. A intensa atividade de desflorestamento altera a composição química da atmosfera amazônica devido a emissões de gases e de partículas. Essas emissões são decorrentes das queimadas e têm implicações importantes em nível local, regional e global. As queimadas são uma significativa fonte global de vários gases, como dióxido de carbono, metano. Os compostos mencionados são gases. Então, esse ano, em 2024, foi o ano que teve bastante queimadas, né? Teve um incêndio lá no Pantanal.
E aí, como eu falei, né, A, que protegem a Terra da radiação infravermelha, B, que protegem a Terra da radiação ultravioleta, C, do efeito estufa, os quais amenizam a temperatura global, D, do efeito estufa, os quais destroem a camada de ozônio, e E, do efeito estufa, os quais potencializam o aquecimento global. Então, aí, eu dou essa resposta na próxima aula, deixo para vocês pensarem um pouco, vou compartilhar esse slide para vocês. Beleza? Lucas, só um minuto. O Thiago, ele tinha feito uma pergunta aqui no chat. Eu falei, já respondi brevemente sobre o metanol, né? Boa, obrigada. Falei brevemente, né, sobre o metanol. E é isso. Mas provavelmente essa crise do metanol não deve cair, porque normalmente as questões são produzidas com alguns meses de antecedência, então a prova já deve estar pronta, né? Se for, provavelmente não vai falar sobre metanol na prova. Beleza? É isso, parar aqui a apresentação.